Depois de mais um dia de forte impacto na Bolsa de Valores de São Paulo, o Conselho de Administração da Petrobras se reúne logo mais a partir das 8h30 da manhã para avaliar os resultados de 2020 e a indicação de Joaquim Silva Luna para substituir Roberto Castelo Branco. Só ontem, as ações da estatal despencaram mais de 20%, é o segundo maior tombo da história. Desde sexta-feira, a Petrobras acumula perdas de 100 bilhões de reais no valor de mercado, 74 bilhões apenas no pregão dessa segunda-feira. E em Brasília, o presidente da República voltou a criticar a atuação de Roberto Castelo Branco, questionou a quem interessa o aumento no preço dos combustíveis. O atual presidente da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora, o chefe tem que estar na frente, bem como os seus diretores. Então, isso para mim é inadmissível. Descobri isso há poucas semanas, né? Imagine eu, presidente, em casa, em meio do Covid, ficando aqui o tempo todo aqui no Alvorada. Não justifica isso aí. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? Olha, são duas falas que, assim, se fosse um outro presidente da República, elas se repercutiriam bem mais. Então, vamos só repassar, né? Esse presidente da República aqui que acabou de falar entrou em férias, foi para Santa Catarina, agora no Carnaval, viajou na virada do ano. E falando do outro presidente da Petrobras que ficou em home office por muito tempo se protegendo, assim como milhões de brasileiros, assim como milhões de empresas implementaram processos que inclusive representam economia para essas empresas, né? Eficiência, aumento de eficiência, gente que está trabalhando mais de casa. E aí, que injustiça, né? Você ouvir o líder de um país dizendo que quem está em home office não está trabalhando, está em casa e não está liderando nada. Segunda coisa, quer dizer então que o petróleo é nosso? Gente, mas essa afirmação era de outro partido, né? Lembrava fazia um tempinho. Você sabe que isso, Carla, me chamou muita atenção essa frase dele, porque eu automaticamente juntei essa frase dele do petróleo é nosso, que todo mundo associa. Primeiro, a um momento do Brasil em que a gente fazia ali uma política econômica de internalizar a economia, né, e tudo mais, que depois a gente viu, por exemplo, a Dilma seguindo, que era o pedetismo, o trabalhismo, é muito associado com isso, com essa política econômica, né, sempre foi associado a isso, os militares, mas o PDT e o trabalhismo seguiram muito aquilo que o PT por um período encampou, com Lula se descolou, com a Dilma voltou, porque a Dilma, afinal de contas, é uma filha do PDT, né? E isso foi impossível não associar isso com a fala ontem do ministro Ernesto Araújo também, na primeira sessão lá da reunião anual do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que era uma fala que falava sobre críticas ao lockdown, que falava sobre censura nas redes sociais. Por que eu associei? Porque o que tem por trás disso? Eu acho que isso é importante a gente mostrar para o nosso vídeo. O que está por trás disso? O que está por trás disso é um tecnototalitarismo, que na verdade nada mais é do que uma ideologia disfarçada de pseudofilosofia, né? E o que é esse tecnototalitarismo? O que ele quer? Primeiro a gente ouvia eles atacando a China, né? Era uma pauta toda voltada contra a China. Aí depois vem uma pauta que é o seguinte, as redes sociais estão fazendo censura porque a gente quer defender a liberdade de poder produzir fake news, de poder falar o discurso do ódio. É isso, hoje essa é a pauta mais forte. Mas por que eles estão fazendo isso? Por que essas pautas mudam? Por que a gente ouve uma hora falar mal de lockdown, na outra hora petróleo é nosso, que é uma coisa tão ligada ao que a gente aqui no Brasil identifica como esquerda? Porque essas contradições da direita conservadora, elas acontecem para combater um outro grupo, um outro lobby que é muito forte, que é aquele que depois da queda ali do regime soviético, a esquerda foi migrando para o centro, foi ficando mais liberal na economia, mais liberal nos costumes, né, uma esquerda mais arejada. Se a gente olha hoje para o mundo, né, democratas nos Estados Unidos, você olha o Macron, que não é de esquerda, mas é muito mais perto de um liberalismo, Canadá, Justin Trudeau, é uma esquerda muito mais arejada, que fala de liberdade. Como é que você vai combater isso? O que sobrou para a direita conservadora? O que sobrou para ela é tentar, de alguma parte, angariar aquela antiga esquerda, aquela esquerda dos sindicatos, que é protecionista no comércio, que é estatizante, que quer interferir em preços, que era essa pauta, são essas pessoas, e que também abarca nessa esquerda um discurso religioso,
um discurso individualista, mas que é um individualismo que protege algumas liberdades, não é aquela liberdade iluminista, né? Algumas liberdades. Então, é pra gente entender, isso não vem do nada, né? Essas coisas não estouram do nada. Elas têm por trás disso uma ideologia disfarçada de pseudo-filosofia que um fala aqui, em petróleo é nosso, em controlar preços, coisas que a gente diz, ué, mas onde estava o liberalismo disso aí, né? E, ao mesmo tempo, também fica ali tentando angariar políticas que sempre foram ligadas a sindicatos e a tudo que a gente conhece de mais tradicional. Agora, interferência... Fala, Sheila, desculpa. Não, só queria lembrar aqui algo que chama atenção nesse episódio, que é o silêncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Uma lealdade ao presidente Jair Bolsonaro impressionante. Impressionante. Até aqui não falou sobre esse assunto. Paulo Guedes, que sempre se apresentou como um grande liberal. Aliás, ele é um defensor de um discurso que provoca ainda mais polêmica do que o de Bolsonaro. Aliás, irrita o presidente da República, que é o que fala de privatização da Petrobras. Então, até aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se mantém quietinho. Nos bastidores, mais uma vez, volta a circular a informação, mas a gente sabe como isso funciona, não é? De, eventualmente, o ministro se sentir muito irritado e querer sair e tal, mas a gente sabe como funciona, porque toda vez que esse tipo de discurso é levantado, de narrativa é levantada, vem o presidente da República publicamente dizer, não, isso é fake news, a imprensa já quer gerar instabilidade e tal. Então, de todo modo, o que se fala? O limite da permanência do ministro Paulo Guedes é outro, seria a aprovação pelo Congresso da PEC que autoriza a retomada do auxílio emergencial, né? Justamente para não conturbar a votação no Congresso, essa votação que estipula um protocolo de crise e tal, e autorizaria, portanto, a retomada do auxílio emergencial. Então, para não conturbar a votação desse texto, é que Paulo Guedes teria resolvido ficar em silêncio. Mas que é inacreditável que o ministro da Economia até aqui não tenha vindo se manifestar sobre isso, é impressionante, né? Li um meme na internet, que aliás eles falam muito, né, sobre a realidade de que o primeiro emprego que Paulo Guedes criaria seria o do militar que vai ocupar o Ministério da Economia. Ai, gente, que maldade. Mas sabe que nesta linha, eu recomendo aos ouvintes dar uma busca. Você põe ali no Google assim, O Fiador, Revista Piauí. É um texto que é um perfil do Paulo Guedes, que foi publicado pela Malu Gaspar na Revista Piauí em setembro de 2018. Portanto, o Paulo Guedes estava ali sendo cogitado e tal, para ser o fiador da campanha do Jair Bolsonaro. Fica muito claro que não surpreende esse silêncio leal dele, não. Fica muito claro que a única diferença entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro naquele momento era a postura liberal, que Jair Bolsonaro nunca foi, né? Ele sempre foi muito mais próximo desse trabalhismo que os militares brasileiros também defendem. Era a única coisa que os diferenciou na trajetória, assim, muito forte. Mas Paulo Guedes fala da admiração que ele tem pelo conservadorismo de Jair Bolsonaro naquele momento, fala sobre identificação com certas pautas de Bolsonaro no tema dos costumes. Então, assim, a única diferença era o liberalismo. Então, não surpreende tanto assim, ainda mais que nessa linha ele já perdeu pelo menos 7 nomes importantes da equipe econômica que disseram que não dava mais há algum tempo, né? Salim Matar, Mansueto Almeida, que já disseram, não dá mais. Pois é, mas eu acho que vocês estão exagerando, porque o presidente da República nega qualquer interferência. Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. E eu não consigo entender, num prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Não foi essa avaliação do dólar fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. A Petrobras não é diferente disso aí. Ah, transparência, como a gente queria. E sabe que ontem no Band News Station teve uma entrevista que foi muito legal boa, com Adriano Pires, exatamente. Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele é especialista em óleo e gás. O Adriano Pires diz que toda vez que o preço do barril do petróleo sobe e o real desvaloriza, o resultado é uma crise política no Brasil. Ele sugere até uma solução. A única solução que eu vejo é uma solução que já é adotada em alguns países, que é você criar um fundo de estabilização de preço, né? Então você tem um fundo de estabilização, onde você pega dinheiro desse fundo quando o petróleo está muito caro, né? E esse dinheiro vai
para a Petrobras e para os importadores para cobrir a diferença entre mercado internacional e o que está sendo repassado para o consumidor brasileiro.